Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma porção bíblica e alimentar a nossa alma e a nossa mente com o conhecimento de Deus, Eu quero falar hoje sobre a queda do homem, e isso está relatado no capítulo 3 do livro do Gênesis. Nós vamos ir até o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: E a serpente, a mais esperta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha criado, disse para a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Não podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Mas Deus disse: Do fruto da árvore que está no meio do jardim, desta não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Mas a serpente disse à mulher: Por certo, não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e souberam que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, na viração do dia, à tarde, o homem e sua mulher se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde estás? O homem lhe respondeu: Senhor, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e vim me esconder. Deus lhe perguntou: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei não comer? O homem respondeu: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que é isto que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. O que nós conseguimos enxergar neste texto? Que lições nós tiramos, Bom, a primeira coisa que nós enxergamos aqui, vemos que é estranho, é uma pessoa conversar com um animal. E às vezes a pessoa está tão encantada, tão fascinada com aquilo que não lhe pertence, com aquilo que ela não pode, que ela não se dá conta dos acontecimentos à sua volta. É bem provável que ela, Eva, estava admirando os frutos da árvore do conhecimento, coisa que ela poderia muito bem ficar longe daquilo, Ela e o marido, eles haviam recebido de Deus, a determinação. Não era uma orientação, era uma ordem de Deus, Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 17 do capítulo 2: Porque no dia em que dela comerdes, morrerás com toda certeza. Então, ela não tinha nada que está fazendo ali. Mas a serpente agora, quem sabe, enrolada nos galhos da própria árvore do conhecimento, a chama, E diz para ela assim: Olha, Deus não falou que não é para vocês comer de nenhuma árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. Deus disse que nós podemos comer livremente de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento, porque se nós
comermos, vamos morrer. E a serpente, então, diz: Deus enganou vocês. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. E isso está escrito aqui na palavra de Deus, capítulo 3, versículo 4. A serpente contrariando a palavra de Deus. E ela então, dando ouvido à serpente, ela então tira conclusões de que o fruto daquela árvore, ele é muito bonito, é agradável aos olhos. E sabe o que mais? Desejável para dar entendimento. Talvez a mulher pensou naquele momento: o que eu poderia saber que eu ainda não sei, né? Já viu aquele ditado que a curiosidade matou o gato? Pois é, neste caso, trouxe morte para a humanidade, né? Por quê? Porque era desejável para dar entendimento, e era um fruto bonito, e ela então lança a mão daquele fruto, come, não morre. O diabo tinha razão, vamos entrar nisso já já, né? Ela come e ela diz: eu preciso levar para Adão. Adão precisa experimentar. Entre aspas aí, Deus nos enganou, né? Agora resta saber que tipo de conhecimento nós vamos ter, né? E ela dá então ao seu marido e ele come. No momento em que ele come, acontece algo que não havia acontecido ainda com Eva, que havia comido do fruto. Quando ela dá o fruto para o seu marido, versículo 7 do capítulo 3, diz que neste momento, né? Então, os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus. E eles perceberam que eles eram diferentes. E eles então tiveram um sentimento que eles nunca haviam tido, o sentimento de vergonha um do outro. E eles, diz a palavra de Deus, cozeram folhas de figueira e fizeram roupas para si, né? O problema estava resolvido então, né? Bom, escondemos as nossas partes íntimas, voltamos a ser iguais. Nada disso. Nada disso. Há muita coisa que no nível horizontal está resolvido entre os homens, mas na vertical, entre o homem e Deus, não está. E é certo que um dia a voz de Deus vai bradar. É certo que um dia o homem ouvirá o barulho de Deus chegando. E foi o que aconteceu. Os olhos deles foram abertos, cozeram folhas de figueira, cobriram a sua nudez. Mas na viração do dia, Deus foi passear no jardim. A minha Bíblia diz à tarde, tem uma tradução que diz na viração do dia. Mas neste momento do dia, Deus vai passear no jardim. E o homem, que provavelmente sempre foi de encontro ao Senhor, desta vez não foi, né? Não foi. Eles ouviram a voz de Deus que passeava no jardim à tarde e eles foram se esconder entre as árvores. Olha a situação que o pecado traz, né? O pecado, ele quebra a comunhão do ser humano com Deus. O pecado leva
o ser humano a ter medo de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é trevas. O pecado é escuridão na alma do ser humano. E Deus é luz. E diante de Deus, deste Deus que é luz, tudo está patente. Tudo, né? E Deus, o que Deus faz? O Senhor chama por ele. O Senhor chama por ele. Versículo 9. O Senhor, Deus diz: Adão, aonde tu estás? Aonde tu estás? Olhe bem, nós estamos refletindo a palavra de Deus. O que você acha que Deus está querendo dizer para Adão? Você acha que Deus não sabe realmente aonde ele está? Deus poderia ter dito: Adão, eu estou vendo você. O que você está fazendo aí atrás da árvore? Vem aqui. O Senhor poderia ter dito para ele: vem aqui, confesse. Não, Deus não faz isso. Deus, quando ele pergunta para Adão, no meu raciocínio, onde estás? Deus está dando a Adão e Eva a oportunidade para que eles se joguem voluntariamente aos pés do Senhor e com sinceridade confessem e peçam perdão por ter errado. Por isso Deus diz: onde estás? Eles poderiam sair de onde estavam: Senhor, estamos aqui, Senhor, nos perdoa, Senhor, comemos do fruto, tem misericórdia de nós. Quem sabe a história seria outra, não é verdade? Mas eles que somente conheciam o bem, o amor, o favor de Deus, o toque maravilhoso do Senhor, eles então agora, realmente, eles conheceram o mal, porque o bem eles já conheciam. E pelo mal que agora habita neles, eles não vão até Deus. Eles não vão, mas escolhem responder de longe. Senhor, diz Adão, ouvi a tua voz e eu tive medo do Senhor, porque eu estava nu e eu vim me esconder. Interessante. Nos dias de hoje, muitas pessoas têm medo de Deus. Sabe por quê? Porque fazem coisas erradas. Porque gerenciam a própria existência. Porque a sua referência de bem ou mal está baseada nos seus próprios conceitos, não em Deus. Então, o esconder-se das pessoas nos dias de hoje é o seguinte: que Deus que nada, que igreja que nada, que Bíblia que nada. E eles preferem viver a sua existência focados em si mesmo, no seu próprio padrão de coerência de coisas e fatos. Não, eu acho que isto é certo e eu acho que isto é errado. Mas eles não têm assim algo que venha de Deus. Há um ditado até mesmo que diz assim, de boa vontade o inferno está cheio. Porque boa vontade, bondade, essas coisas não salvam ninguém. E todos nós, a cada dia, estamos tendo a oportunidade de Adão, de lançar-nos aos pés do Senhor, se jogar aos pés do Senhor com sinceridade e confessar os erros. É difícil assumir erros? É difícil. Mas é necessário para que tenhamos paz. É necessário o arrependimento para que prossigamos com a comunhão com Deus. E Adão, então, ele
detentor agora no seu ser do bem e do mal, ele diz assim: olha, eu comi de verdade. Eu comi, meus olhos abriram, eu vi que eu sou diferente de Eva, né? Nós fizemos folhas de figueira e escondemos a nossa nudez, resolvemos aqui entre nós, mas quando o Senhor chamou, eu percebi que entre eu e o Senhor, a folha da figueira não ia resolver nada. Então, eu estou com medo do Senhor, mas a culpada é a mulher. A culpada é a mulher que o Senhor deu para mim. Veja bem, a astúcia de Adão leva ele a culpar a mulher e indiretamente culpar o próprio Deus pelo seu pecado. E há muitas pessoas atribuindo a Deus ou a outra pessoa as suas fraquezas. Adão diz assim, olha, versículo 12, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, Adão está querendo dizer assim, olha, eu sou inocente, eu comi, para o Senhor eu posso ser culpado, mas para mim mesmo eu sou inocente. Culpada é a mulher que o Senhor me deu por companheira. E Deus não lhe responde nada. E Deus diz para a mulher, por que você fez isso? E ela diz no versículo 13, a serpente me enganou e eu comi. Então, nos dias de hoje, a serpente é a válvula de escape, né? A serpente é a válvula de escape. Só que o Senhor, Ele diz assim para nós, o pecado está na porta do teu coração, na porta do teu entendimento, e você tem que dominá-lo. Você tem que dominá-lo. Onde encontramos isso? No capítulo 4 de Gênesis. O Senhor diz no capítulo 4, versículo 7, o pecado jaz à porta, sobre ti é o seu desejo, mas deves dominar sobre ele. Então, se você erra, você tem que se lançar em Deus, você tem que se arrepender, você tem que confessar, você tem que abandonar, porque não cola, sabe? Não cola você querer ficar arrumando culpados, né? Veja bem o pedófilo. O pedófilo tem a cara de pau de dizer que a culpada foi a criança. Esses dias eu vi uma doleira que havia sido presa na Lava Jato e ela diz assim, não, os impostos que se pagam no Brasil não vão para a saúde ou para a escola, então cria-se caminhos alternativos. Então as pessoas têm sempre desculpas, elas têm sempre como se defender dos seus erros, diante das pessoas ou até mesmo diante de Deus, mas não cola, não cola. E a grande oportunidade que Deus deu para Adão, Ele dá para mim e Ele dá para você. Onde você está? O que isso significa? O que você está fazendo com a sua vida? A sociedade está atolada num charco de lodo e de perdição. Mas a mão do Senhor hoje se estende àquele que está ouvindo esta mensagem. A mão de Deus se estende. É a oportunidade para você sair da morte e vir para a vida.
é a oportunidade de receber o perdão, é a oportunidade da transformação e da mudança de vida. Onde você está? Talvez você esteja no meio do sucesso, no meio do dinheiro, no meio da popularidade, mas esteja longe de Deus. E hoje o Senhor nos faz lembrar que Ele é o Deus da oportunidade. E você nunca poderá dizer, se você está ouvindo esta mensagem, você nunca poderá dizer que não ouviu. Que Deus estava te chamando e lhe dando a oportunidade para mudar. Então, vamos olhar para cima, vamos crer que existe um Deus, vamos acreditar que Ele enviou o seu Filho Jesus a este mundo, e Jesus morreu numa cruz pagando o preço dos nossos pecados. Sabe, as folhas de figueira aqui não resolveram nada. Deus precisou matar um animal para da pele do animal fazer roupas para eles. Jesus, ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E debaixo do sangue de Cristo, purificado de todos os nossos pecados, eu quero dizer para você que a nossa vida é uma vida de, infelizmente, de acertos e erros, mas também de oportunidades de que o Senhor, Ele nos dá para nos arrependermos e confessarmos, nos colocarmos de pé diante dEle e prosseguirmos. Amém? Então, guarde esta palavra no seu coração, reflita sobre ela, em nome de Jesus, né? Veja que eles comeram do fruto que não deveriam comer e perderam tanta coisa. Eles perderam tanta coisa, perderam do principal que eles perderam foi a comunhão com Deus. Então hoje é o tempo da comunhão. E o Senhor diz: vinde a mim o cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. Amém? Deus abençoe, um forte abraço para você. Eu sou o pastor Beto Padilha e estou neste canal aqui, no amor de Deus, pregando esta palavra, e eu espero que o Espírito de Deus mova na rede social e que essas mensagens alcancem muitos corações, tá bom? Vem somar comigo, deixa seu like, toque o sininho, sempre que sair uma mensagem nova você vai ser notificado, e se você não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Deus abençoe então e um forte abraço.